Hoje vamos falar na segunda recomendação da Grande Assembleia. Fazemos disso o nosso tema: construir uma cerca protegendo a Torá. O que quer dizer isso? Muitos dos mandamentos, preceitos, juízos e ordenanças que não saberíamos cumprir, obedecer e observar, nesta necessidade entra de entender e compreender como se deve observar, o como, o quando, as datas das festas, sobre a guarda e observância do Shabat, o que pode fazer e o que não, sobre a alimentação kosher, o que se pode e o que não se pode. Portanto, é importante nos atermos às recomendações de nossos sábios. Vamos tirar nossas conclusões dos comentários da Grande Assembleia. Temos os esclarecimentos do Pirkei Avot. Primeiro comentário de nosso sábio. A primeira recomendação: sede ponderados no julgamento. Segunda recomendação: formais muitos discípulos. E a terceira: construir uma cerca protegendo a Torá. Foram as recomendações que produziram ensinamentos profundos. De que forma esse ensinamento está relacionado com as advertências que o precederam? Claramente, se formos ponderados no que tange a lei e formarmos muitos discípulos, então teremos montado uma cerca em torno da Torá. De onde vêm as rupturas na cerca da Torá? Das alterações abruptas e precipitadas que se fazem da lei. O livro de orações foi abreviado, a Ketubá, o contrato matrimonial emendada, as proibições pertinentes ao Shabat abolidas, 96 lições pertinentes, como eu disse, ao Shabat abolidas. Quem são os líderes e movimentos que patrocinam tais desvios? Evidentemente, discípulos que não foram ensinados para pôr-se de pé. São leigos, líderes religiosos que não estão profundamente imbuídos de vertentes da Torá. Eles vêm lá de fora e querem modificar as coisas. Isto, desafortunadamente, é uma doença que se autoperpetua. Leigos não familiarizados com o espírito da Torá, eles, por sua vez, educam leigos, conforme seu próprio modelo. Já está mais na hora de perceber que a oratória, dicção polidas e um repertório de histórias engraçadas não fazem um rabino, não fazem um sábio. Este deve ser, antes de mais nada, um verdadeiro erudito da Torá e um indivíduo temente a Deus. As pessoas se perguntaram acerca da necessidade de tantas leis talmúdicas que somos obrigados a observar. Essencialmente, elas são uma cerca instituída para proteger os mandamentos contra o perigo de uma violação. Este é o enfoque básico encontrado na própria Bíblia. O homem é apenas humano e pode sucumbir à tentação. A menor associação com o tema proibido pode produzir uma reação em cadeia que conduziria em pouco tempo às transgressões mais flagrantes. Os sábios do Talmud têm uma visão muito realista da natureza humana e do poder da atração do pecado. Se você possui uma bateria de baixa tensão vazando água, você pode tocá-la sem levar o choque, porque ela é fraca. Mas, se você tiver uma bateria de 110 volts, deve isolá-la por meio de uma fita ou outro material isolante. Quando você está lidando com um dínamo poderoso, certamente precisará de um isolante ainda mais eficaz. Nossos sábios tinham consciência do poder do pecado, tanto em suas formas morais como intelectuais.
O pecado apela para o ser humano como uma força quase compulsiva, mas ainda o pecado é penetrante. Particularmente nos países de nossa dispersão, o próprio ambiente milita contra a Torá e sua observância. Sob tais circunstâncias, nossos sábios tiveram a sabedoria de insistir em um forte, contínuo isolamento. Construir uma cerca protegendo a Torá. Mantenha-se longe do pecado. Uma vez que a cerca esteja levantada, porém deve ser usada para isolar não apenas o possível pecador, mas também benfeitor em potencial que gostaria de modernizar a Torá, suavizar sua censura, cobrir a severidade do que chamam de Velho Testamento. Com um pouco de amor, podemos prescindir de tal ajuda. A nossa Torá não foi projetada para os anjos ou sonhadores utópicos sem senso prático. Ela é eminentemente realista. O que a Torá diz que um judeu deve fazer, o judeu pode fazer. A Torá é compreensível e praticável. Ela fala a linguagem do ser humano. Claro, é inequivocadamente. Responde a pergunta. E agora, ó Israel, que é a coisa que o Eterno teu Deus pede de ti, senão que temas ao Eterno teu Deus, que andes em seus caminhos e sirva ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Eterno e os seus estatutos que te ordeno hoje para o teu bem. Com um programa que pode ser vivido e posto em prática. Isso está escrito em Deuteronômio 10, verso 12 e 13. A advertência de montar uma cerca em torno da Torá também contém um pretexto contra a verborreia e complexidades desnecessárias. Quem interpreta a Torá e a transmite ao povo tem o dever de ser breve, conciso e ir diretamente ao assunto em suas apresentações. Tente limitar o material a uma região pequena da qual você possa dar conta, em vez de difundi-la em direção à ausência de sentido. Assim somos ensinados que meu coração transborda de um belo discurso. Minha língua é a pena de um escriba excelente. Os ensinamentos devem ser apresentados de tal modo que penetre no coração do ouvinte. O salmista insiste em duas qualidades que consideramos essenciais para uma boa instrução. Primeiro, o seu coração deve transbordar. Sua mensagem deve ser viva e vibrante. Deve haver algo de você na mensagem. Precisa existir sentimento e convicção. Em segundo lugar, é importante uma boa palavra. Observe o uso do singular. Deve-se buscar a qualidade antes que a quantidade. Não se deve exigir demais da plateia. Seja breve e concentrado em vez de divagar e ser difuso. Montai uma cerca em torno da Torá. Conclusão. As instruções nos indicam quão diligentes devemos de ser para não transgredir. A cerca serve tanto para não sairmos, também para não romper. Aceitamos a boa orientação de nossos sábios e vamos sempre nos cuidar e cuidar para não fazer ruptura à cerca. Yohanan Shaul, Shalom.